dia. Bom, a gente se viu já há um tempinho atrás, muitas das pessoas já tinham conhecido, outras também, sejam bem-vindas. Eu vou ficar com vocês hoje até às 10, porque às 10 começa uma outra formação. Eu vim primeiro dar as boas-vindas oficiais, né, para a atividade de formação que fica até então dezembro de 2016, o que pede fôlego da gente e espírito de equipe, como já tinha falado da outra vez, né? Um dos aspectos que a gente o tempo inteiro vai procurar cuidar é a constituição de uma equipe. Sair de um ajuntamento de gente que se conheceu para trabalhar junto, para ir construindo um processo de trabalho em equipe, em que vocês é que estão levando à frente os trabalhos do NAAPA. Bem, o que eu vou fazer nessa primeira hora e na sequência, vocês sabem qual que é o tema de hoje? Não, é surpresa, é um tema surpresa. É o seguinte, como a gente teve que começando, né? Porque a gente fica gestando um projeto por 6 meses. E aí, na terça-feira, dizem que ele foi aprovado e na quarta-feira você tem que iniciá-lo, não é assim? Então, isso impede, de início, a gente fundar um processo participativo desde o zero. Então, o que nós fizemos? Nós planejamos um conjunto de ações por cerca de 1 mês e meio a 2, para dar fôlego para a gente, para construir aqui o resto das formações, tá? Então, vocês vão ver que durante junho e julho, a gente já tem uma programação feita. Tal pessoa vem, tal discussão vai ser feita, tal questão vai ser colocada em pauta, para que, ao longo destes 2 meses, a gente sempre utilize um tempo nosso para se perguntar sobre o que mais que a gente quer a partir de agosto de 2015 até dezembro de 2016. Tá? Com isso, estou querendo dizer que a perspectiva da gente é de a construção não só das temáticas desta formação, mas também do método de formação. Porque não adianta a gente falar para a escola ser democrática e a gente não ser, né? Não funciona assim. Ou a gente vai experimentando processos democráticos, ou a gente não tem o que oferecer para as escolas. Então, primeiro quero justificar o fato da gente ter 1 mês e meio já planejado, porque a gente tinha que ofertar algo desde o começo, para daí a gente ir construindo as temáticas, ok? Hoje, vocês vão discutir as medidas socioeducativas. Então, tanto a Fernanda Sato quanto a Karina, esqueço o sobrenome, não é Guedes, é a Cássia que é Guedes. A Karina, que vai se apresentar em breve, que tem uma experiência longa de medida socioeducativa, vão apresentar para vocês o que é o SINASE, né, o Sistema Nacional Socioeducativo, vão discutir a interface do SINASE com a educação, a partir do plano decenal, né, de medidas socioeducativas na sua interface com os processos de escolarização, e depois vão discutir as questões que nos chegam na escola, a partir do que vocês tiverem para trazer e das questões que elas têm da experiência delas, tá? Porque essa é uma demanda que chega para a gente. Já chegou essa questão das medidas socioeducativas? Sim, né? Tá vivo isso no chão da escola. Então, a gente achou que essa era uma questão que a gente precisava ajudar vocês a compreenderem o processo, né, o SINASE, principalmente, que é o Sistema Nacional Socioeducativo, na sua articulação com os processos educativos que se dão na escola, tá? Na semana que vem, né? Tá, dia 24, eu estou aqui de novo com vocês nessa primeira hora e, na sequência, a gente tem 2 temáticas. Uma no campo da fonoaudiologia, né, da fonoaudiologia de linguagem, para discutir as questões de linguagem que nos chegam. E na parte da tarde, o pessoal que tem uma pesquisa já estabelecida sobre as anotações naquele... Eu sempre esqueço o nome do livro da escola. Aquele registro de ocorrências, sabe, da escola? Que não à toa chama registro de ocorrência, né? Então, a pessoa estudou esses registros de ocorrência e vai ajudar a gente a pensar quais são as questões que a escola nomeia como, né, dignas de registro, para a gente pensar o que vira queixa, né, e chega na gente, portanto. Tá? Então, dia 17, hoje, dia 24, a discussão da fono e a discussão das ocorrências na escola. E daí, em julho, dia 1º de julho, vem um vem uma pessoa, né,
senão a gente fica usando o eu majestático, porque nós fizemos, aí só tem uma criatura aqui na frente. A Marilda Almeida, que é psicopedagoga, formadora do SED Sapiens, na área de psicopedagogia, vem discutir com a gente as questões da psicopedagogia, tá? Com isso, a gente não está querendo fechar no circuito da profissão, né, do exercício da função de psicopedagogo, do exercício da função da fono. A gente quer trazer uma pessoa que tenha um percurso na área para ajudar a gente a entender quais são as queixas relativas à área que nos chegam, né? E aí a ideia é que a Marilda Almeida possa nos ajudar a pensar como é que as questões sobre os processos de ensino-aprendizagem nos chegam e como é que a gente pensa formas de intervenção, tá? E aí, dia 15 de julho, 15, não é? 15 de julho a gente se reúne novamente, daí sou eu com vocês, né? Eu, equipe, que a gente planeja tudo, a gente praticamente mora junto, tá? A gente planeja as coisas todas juntinhas. Então, quando uma está falando, é um pouco a porta-voz daquilo que o grupo já pensou, tá? Aí, no dia 15 de julho, a gente vai organizar, sem ansiedade, tá? A gente vai organizar uma mostra de práticas daquilo que vocês vêm desenvolvendo, para que a gente possa fazer uma paradinha, né? Vocês vão ter 2 meses e meio, mais ou menos, 3 meses, algumas equipes de percurso, para que vocês possam mostrar entre si, tá? Não é uma prática, não vamos fazer no esquema de cada DRE vem aqui, apresenta, os outros, uma parte pensa na laica, outra parte fica nervosa com a sua apresentação. Não vai ser desse jeito. A gente vai fazer uma amostra no sentido de vocês percorrerem as experiências das DREs, para terem subsídios para se repensar e para, de maneira fraterna, solidária, ajudar as outras DREs a se pensarem também. Tá? Tudo que a gente não quer é estabelecer um clima de nervosismo, competição e avaliação, né? Não é esse o nosso intuito com a amostra. É uma parada para a gente se pensar, se apresentar e receber contribuições e ofertar contribuições. A gente entende que isso é um processo avaliativo das situações, não das pessoas, né? E aí a gente chega no... Quando que é o agosto? 4? 5 de agosto? 5 de agosto, o Rossano Cabral, conhece o Rossano? De ouvir falar? Sim? Rossano Cabral vem conversar com a gente sobre a interface das nossas questões aqui da educação com a saúde mental, tá? Rossano Cabral é professor da UFRJ, né? Ou da UERJ? Eu sempre confundo as duas. Da UFRJ. Da UERJ? Ela é do Rio de Janeiro, né? Ou é da Federal, ou é da Estadual, agora esqueci. Mas ele é professor de uma delas, que agora eu não lembro se é da UERJ ou se é da UFRJ. Da UERJ? Ele tem a formação em saúde mental e vai nos ajudar a pensar essa interface, processos de escolarização e processo de saúde mental. Maravilha? Eu leio lábios, é um horror, né? Mas tudo bem. Então, quando vocês quiserem falar algo para eu não perceber, vocês falam assim, por favor. Que aí vocês se protegem de mim. Bora lá. Então, vocês têm que saber como se proteger, não é? Então, só eu sei não vale. Então, dia 5 de agosto, a gente fecha aquilo que a gente já programou, né, para fazer o start, esses 2 meses de formação. E a partir de 5 de agosto, a gente quer montar a programação, tanto as temáticas quanto as sugestões das pessoas com vocês. Tá? A gente vai mandar para vocês um e-mail de contato para onde vocês podem mandar as sugestões. Só que aí não vale falar assim, eu queria que a gente discutisse, sei lá, a questão das famílias que têm pessoas com alcoolismo. Ponto. Boa sorte, se vira para entender o que eu quis dizer com isso, né? A gente aceita as sugestões, mas vocês contando um pouco qual é o processo que dispara isso, qual que é a questão envolvida, né? Senão a comunicação fica frouxa e a gente não entende qual é a demanda que vocês trouxeram para a gente, tá? Não vamos fazer um formulário do tipo, né? Qual é o tema, descreva o tema. Vocês, né? A gente consegue escrever um texto que não seja num formulário. Então, podem mandar sugestões para a gente vai mandar o e-mail para vocês, tá? Para que nas DREs vocês possam ir debatendo essas questões, ok? Tudo bem, gente? Vocês estão vivos? Então tá bom. Então, que bom, que bom. Ok? Então, qual que é a minha função nesta manhã, além de apresentar aí o calendário que a gente tem?
Vocês sabem também que além desta formação que a gente faz aqui, né, de 2 vezes por mês, tem outros conjuntos formativos, né? Um deles é a assessoria nas DREs, que a Adriana comentou já. E aí queria levantar com vocês, para a gente ter uma ideia de como é que anda essa coisa, porque a gente tem que fazer uma reunião das assessoras com vocês ainda em junho. Então, se por gentileza, cada DRE puder dizer rapidamente se já entraram em contato, se não entraram em contato. A minha já. Qual que é a sua? Eu. Tá, DRE Penha, já ok. Qual que é a sua DRE, desculpa? Campo Limpo, a Valéria. Santo Amaro também. Santo Amaro é a Flávia Blixten. São Miguel também. São Miguel, a Janaína. Já estava certo, minha Deus. Mas ela entrou em contato? Para marcar a data certinha? A Diana tinha passado dia 22, Tá. mas ela não entrou em contato. Tá. A Renata eu vou encontrar amanhã, mas pode deixar que eu retomo. Pirituba, Abel. Butantan, a Flávia Vasconcelos, a gente entrou em contato e deve se encontrar na próxima semana. Butantan já foi. O que está faltando? Ipiranga? Ainda não. São Mateus? Guaianazes ainda não. Itaquera. É a Ana Karina que eu vou encontrar amanhã. É Itaquera. Tá. Ana Karina vai encontrar vocês, tá? Ana Karina que vai telefonar. Quem mais está faltando? Contou aí. São Mateus. Ainda não. Não é a Karina? Aí ela já combina com vocês, tá? Tá faltando o DRE. Quem que tá faltando? Tipo 7 anões, sempre falta. Taquera, Guaianazes e Ana Karina, a gente já falou. Quem que tá faltando aí? Seja no Topenha. Santo Amaro. Fez 13? Ótimo. Outro conjunto de formações são os cursos, né, que a gente vai oferecer em cada DRE, né? Também esses não estão instituídos os temas. Nós precisamos construir com vocês as temáticas que vocês acham que são importantes para serem trabalhadas nos cursos. O público-alvo desses cursos é a rede toda daquela DRE, tá? Então, não é um curso para nós, aqui, a nossa equipe, senão que um curso para as docentes, as gestoras que estão, né, na circunscrição da DRE. Então, pensando esse público, vamos elencando questões que vocês acham que são boas de ser enfrentadas, né, na DRE, que vocês estão, ok? Capela de Socorro. Ainda não. Quem que é a capela? Capela de Socorro é Cássia? a Cássia. Cássia vai. Quer a gente já ver como é que estão as coisas. Porque, como estou contando para vocês, saiu na terça, na quarta a gente saiu correndo, certo? Então, o começo, vocês sabem disso melhor do que eu, é um pouco, né, andar na bicicletinha a 100 por hora. Então, tem um quarto eixo da formação, que é a elaboração de publicações. Publicações que sirvam ao cotidiano da escola, tá? Não são publicações voltadas para nós, são voltadas para toda a rede, ok? Publicações pequenas que ajudem as pessoas a ter elementos para pensar a questão que estão enfrentando. Não é manual, não é cartilha, não é como fazer. Bom, você, meu querido, que está vivendo esta situação, que elementos a gente pode ofertar para você pensar esta situação? Porque a autonomia da ação é sempre da equipe. Por isso que a gente não está chamando de manual, não está chamando de cartilha, porque o como se faz, o como se enfrenta, é preservar a autonomia das equipes. A gente dá elementos para pensar, a gente traz autores, traz sugestões, mas a gente não define o que as pessoas têm que fazer nessa vida. Porque isso é educação instrumental, é tudo que a gente não quer fazer. Ok? Então, estou aqui, tenho alguns minutinhos com vocês para pensar o seguinte. Já nesse exercício de ir para os temas, tá, gente? Das publicações. Quero centrar nas publicações, porque elas têm uma temporalidade que a gente tem que correr atrás nesse esquema de bicicletinha 100 por hora. Porque em setembro, um conjunto de 8 publicações precisa já estar pronto, de acordo com o nosso projeto. Para a gente fazer, de fato, publicações que sejam significativas e que não tenham cara de manual,
a gente queria pensar algumas coisas com vocês, tá? Até aqui estamos juntos? Tudo bem? Vocês me param quando ficar estranha a coisa? Tá bom. Olha só. O mais comum seria, vejam se faz sentido, o mais comum seria a gente fazer publicações assim. O que fazer com a criança que tem um transtorno do tipo X? É isso que você encontra em qualquer livraria, né? Não é isso assim? E isso é o que você encontra quando você também vai olhar para as associações, porque as associações são organizadas a partir da patologia, não é isso? E aí você encontra um manual sobre como lidar com a criança do tipo A, do tipo B, do tipo C. Não é isso que a gente quer fazer. Por que a gente não quer fazer? Primeiro, porque a gente não quer centrar a discussão na patologia, porque não é essa a perspectiva com a qual a gente está trabalhando. A gente não quer organizar uma ação pedagógica centrada na patologia, certo? Vamos passo por passo ver se a gente tem acordo sobre isso, porque a gente pode não ter acordo sobre isso. Tem acordo sobre isso, gente? Que a gente entende que a ação educativa não tem que se centrar na patologia, tem que se centrar na potência de aprendizagem. Estamos juntos aqui? Isso não quer dizer que existam pessoas que vivam condições individuais específicas. A questão não é essa. A questão é que o projeto educativo tem que ser um projeto que permita a todo e qualquer sujeito aprender o que a escola tem para oferecer, certo? Não estamos negando a existência de condições humanas específicas. Estamos entendendo que a escola tem que pensar como é que a gente propicia contextos de aprendizagem para todo e qualquer sujeito humano. Todo e qualquer sujeito humano. Lembra? Uma vez falei aqui, sem asterisco, nota de rodapé, menos aqueles que eu não gosto, menos aqueles que eu não estou afim, menos aqueles que eu não faço a menor ideia do que fazer. É sem asterisco, nota de rodapé, menos aqueles. É para todo mundo. Então, o que eu queria fazer com vocês hoje? E a gente termina isso na semana que vem. Isso. Primeiro, as coisas chegam para a gente a partir da patologia, não é isso? O giz está zoado. Esse aqui dá para enxergar? As coisas chegam para a gente como patologia. Levantem aí, que patologias já chegaram para vocês? Como na APA? Transtorno hipercinético. É a caixa ampla do TDAH. Transtornos de conduta, o que mais? De patologia que chegou para vocês? TDAH, TOD, o que mais? Déficit de atenção, esquizofrenia. O que mais que chegou de patologia para vocês? Autismo. Chegou já para vocês? Não na APA, mas na vida. Sim, aparece. Porque é a mesma lógica, né, que a gente está querendo desconstruir. Se a educação especial se centra na patologia, também não avança no contexto de aprendizagem do sujeito, né? Então, listamos as patologias. Também tem uma outra categoria que ela pode não estar nomeada como patologia, mas ela é apresentada como impedimento para a aprendizagem, que tem a ver com as análises de caráter sobre as crianças e os adolescentes. Um julgamento moral sobre as crianças e adolescentes. Não é? Então, tem assim, este aqui tem uma doença, mas tem também algumas que chegam para vocês que tem a ver com uma análise moral do caráter do sujeito. Sim? O que já chegou para vocês com essa carinha? Não só da criança, mas da mãe também. Sim. A gente vai fazer a visita, vai conversar, por escrito algumas coisas deles. Mas quando você faz a visita, aí começa, né, toda ele manipula o tênis, né, e os outros, ensina os outros a fazerem igual, faz xixi, né, desobedece. Tem um erotismo exacerbado, não aceita regras. Exacerbado, não respeita regras. Uma criança foi olhar a agenda dele, ele fez um olhar desafiador para a criança. Por que não pode ver a agenda dele? Né? Isso é uma invasão, né?
Sim. Por que não pode? Por que as crianças... Não, tem que ver, tem que deixar ver. As coisas assim... Falando da mãe também, né? Da mãe ter um comportamento sexual imoral, de ter vários A parceiros. mãe tá na rua, a mãe trabalha, a mãe vem com vestidinho. Sempre tem esse... Uma avaliação com esse caráter. Eu estava tirando a aprendizagem, mas não está aprendendo, não está conseguindo entender. Também, né? Só está com a avó, porque a mãe está presa, ou está na Cracolândia, o pai está preso, não conhece. E aí a criança não aprende por quê? Ele não aprende por questões morais da família e que se presentificam nele mesmo. Tem uma questão também que é a seguinte, a escola apresenta uma questão e a família não vê nessa questão algo que coisa normal, por exemplo. Uma criança que fez o colega beber a água do vaso. Ele foi lá, né? Aí a escola conta para a mãe. A mãe fala, não, mas isso é uma brincadeirinha de criança, isso é normal. Então a gente está com dificuldade de estar pensando formas de estar fazendo essa intervenção. Esses conflitos que são culturais, muitas vezes, né? E aí entra uma questão até da mãe, um processo contra a escola, porque a escola não tomou, sabe? As providências. É nessa linha que a gente quer trabalhar com o seguinte: as coisas aparecem de um jeito. A gente o tempo inteiro vai trabalhar nessa dialética. Como é que as coisas aparecem e né, qual que é o iceberg que a gente está enfrentando, certo? O que está na aparência, o que é essência. Não essência como algo inato do sujeito, mas como o que constrói um jeito de ver a criança que é marcado pela patologia, pela análise moral, né? Pela desconstrução de uma possibilidade de vivência da cultura que seja diferente daquela que é escolar, do viés religioso e por aí vai, tá? Então, o exercício que eu queria pedir para vocês, né, em cada DRE, é pensar como é que as coisas estão aparecendo e o que essa aparência revela sobre o todo. Vou fazer um exercício aqui para a gente ir caminhando junto, tá? Então, escolhe aí uma patologia qualquer. Chuta aí uma, proponha uma. TDAH? Beleza. Então, é assim que a criança aparece. E aí, vamos ver se faz sentido o que eu quero propor para vocês. A escola pergunta para vocês como é que a gente lida com crianças com TDAH. É uma demanda mais ou menos assim? Estamos juntos? Então, a pergunta que vem é, como é que a gente lida com a criança que tem TDAH? E aí a gente vai, se aprisiona aqui, estuda sobre TDAH, e daí a gente responde para a escola que crianças com TDAH se comportam assim, pensam assado, porque a literatura nos mostra quais são as dificuldades no processo de escolarização. E a gente caiu na armadilha. Caiu na armadilha, primeira, de centrar na patologia e não pensar o processo de escolarização. Mas tem uma outra armadilha, e essa que eu queria explicitar porque ela não é tão fácil da gente perceber, que é de achar que a gente pode falar de crianças com TDAH genericamente. E aí a gente entra de novo na prescrição de um manual. E aí a gente está abstraindo, não está mais falando numa criança concreta que vive numa situação X, que estuda na escola tal, com a família Y, é atendida assim, é atendida assado, tem um percurso escolar este ou aquele. A gente assume a ideia de que a gente pode falar de crianças no abstrato. É essa armadilha que eu estou pedindo atenção para vocês. A mesma coisa quando a escola pede para a gente. Eu estou falando da escola como instituição, né? Não como a pessoa X, porque a escola tende a funcionar com abstrações. Né? Porque o cotidiano, quando ele não pode ser reflexivo, ele constrói abstrações, ele não fala das situações concretas da vida.
Então, o que eu estou pedindo da gente é o exercício de pensar as situações humanas concretas e não as abstrações. Por exemplo, quando chegam para a gente falar, como é que a gente vai lidar com os casos de LA, de liberdade assistida? Que casos de LA? Então, cuidado quando vocês são colocados na posição de quem vai fazer um manual prescritivo sobre aquela condição humana, seja ela qual for. Até assim, o que a gente faz com as tchutchucas que fazem a lição linda, maravilhosa, que são uma gracinha? Será que a gente tem que pensar uma sala especial para superdotados? Até quando a coisa vem para o bem, ela está pautada numa abstração. Então, 2 exercícios, né? Não se centrar na patologia. Ou na análise moral. Como pré-condições para a aprendizagem. A outra não aderir ao anseio prescritivo. Porque a gente é colocado numa situação super delicada, né? Que é de dar resposta, porque senão para que a gente serve se não é para falar o que fazer com essas crianças? Ótimo. Desculpa, qual que é o seu nome? Milena. Em que direito você está? Que aí a gente vai se conhecendo um pouquinho. Então, a ideia não é que a gente vá fazer todos os estudos de caso, mas as nossas intervenções com as equipes das escolas sejam pautadas por esta orientação. Então, nós não vamos, né, investigar cada situação, mas nós vamos fazer perguntas para a escola que ajudem a escola se retirar da ideia de que ela vai conseguir um manual sobre como lidar com casos assim. Por exemplo, quando chega para vocês qualquer coisa do tipo, como é que eu faço para lidar com crianças com TDAH? Porque elas não são da educação especial, elas estão sem lugar nenhum, elas têm necessidades específicas, como é que eu faço com elas? Chega algo assim? Chega? Sim? Então, como é que a gente pode produzir intervenções na escola que estejam orientadas por essas 2 ideias? Que tipo de pergunta a gente pode levar para a escola? Bom, né, a coordenadora pedagógica veio trazer essa questão para vocês. Que tipo de conversa a gente pode disparar orientada por essas 2 ideias? Vamos pensar junto. Então, a gente pode construir um conjunto de perguntas que ajude a escola a sair da centralidade da patologia para pensar o processo de aprendizagem daquele sujeito, sem que a gente tenha que fazer o processo de pesquisa sobre a vida daquele sujeito, porque isso é uma atribuição da escola, não é nossa. O nosso trabalho é de assessoria à instituição, para a instituição poder pensar como é que ela enfrenta. Por que eu estou trazendo esse elemento, gente? Porque existe o cuidado da gente não tirar a autonomia da gestão da escola. Não estou falando das gestoras, estou falando da gestão, que tem as suas atribuições, que são pensar os processos educativos de seus estudantes. Nós ajudamos a pensar este processo, mas nós não resolvemos as questões que são da escola, porque isso é tirar, mais uma vez, a autonomia da escola.
né? Essa é a delicadeza da nossa função, porque, tradicionalmente, as nossas profissões têm um lugar de retirar a autonomia da escola. Faz sentido o que eu estou falando? A gente diz para a escola o que ela tem que fazer. A escola aprendeu isso, porque foi isso que a gente ensinou nas relações. E aí a escola volta para a gente e fala, e o que eu faço? E a questão é que você tem autonomia e é difícil exercê-la, mas é você que tem que pensar quais são as trajetórias. Bom, mas aí eles vão ficar bem bravos comigo, né, Bianca, se eu falar para eles que não vou resolver. A gente não foi lá para fazer amigos. Simples assim. A gente foi lá para construir um processo respeitoso de trabalho conjunto. Se a gente puder ser amigo, tanto melhor. Aí depois você volta para a sua equipe e dá um abraço, para suportar o enfrentamento que a gente vai ter. Porque a gente, não sei se isso está óbvio, dá um abraço na amiguinha e vai. Por que eu estou trazendo isso, gente? Porque vocês estão lá para desconstruir um processo que tem pelo menos um século de tradição. Só isso, Vocês não vão salvar o universo, não vão. Mas vocês não vão perpetuar por mais 10 anos aquilo que há um século a gente está tentando discutir, né? Faz um século que a gente está tentando sair desse lugar de que a escola é paramédica. Então, a gente vai fazer o que for possível para resgatar a autonomia dos processos educativos no contexto educacional. Simples assim. E não vai ser bacana. Alguém pediu a palavra, eu só queria enfatizar mais o seguinte. Não vai ser bacana na hora, porque a médio e longo prazo é super bacana. As pessoas poderem experimentar a sua condição de sujeito dos processos educativos. No começo dói, depois é bacana. Como todo processo de transformação, né? Aprender é difícil. Aprender dói, traz sofrimento. Mas se ele está reportado a um sentido, que é o sentido do resgate do sujeito neste processo, a questão que nos traz, e aí queria trazer uma dimensão psicológica, é que a gente apresentar que a gente não dá conta causa uma desesperança em quem se entende impotente para realizar as coisas. Por quê? Porque a gente aprendeu a trabalhar assim na educação, que a gente pensa o que a gente sozinho tem que fazer. Se eu sozinho não dou conta, se vocês não dão conta, ninguém dá conta. Porque não tem uma tradição na educação ainda da gente pensar que o coletivo pode superar as possibilidades que o conjunto de pessoas tem. Porque quando uma pessoa pergunta, o que eu faço com crianças com TDAH? Está mais abstrato. Que criança? De que jeito? Qual é o teu incômodo? Que ela tem TDAH. O que no TDAH te incomoda? Ou tem impossibilitado o processo de aprendizagem? Não, a mim não me incomoda em nada. A questão é que o moleque não está aprendendo. Então, quando a questão chega abstrata desse tanto, é mais difícil para a gente ir ganhando consistência sobre a vida cotidiana. Tá? Então, quando chega sobre o Juquinha, que tem TDAH, que vive naquela família, que tem tal idade, aí a gente consegue ter mais elementos. Então, o estudo de caso é a estratégia para a gente sair da abstração e pensar no contexto de vida. A questão que eu estou trazendo aqui é que tipo de pergunta a gente vai fazer para estas situações. A gente tem que ir melhorando as nossas perguntas. E quando eu falo a gente, não é retórico também, porque a gente, eu incluída, precisa aprender a fazer perguntas. Porque se a gente faz perguntas, chegou o estudo de caso, o Juquinha, que tem TDAH, que está no 3º ano, e se a gente só faz perguntas sobre isso aqui, é só isso aqui que a gente vai enxergar. Tem diagnóstico ou não tem diagnóstico? Como é que é o relatório do neuropsicólogo? Quais foram as atividades em saúde que ele já desenvolveu? Ele tem concentração, né? Para quem é da psicologia, tem pelo menos 3, se não 5, se a gente for detalhar mais, 5 modalidades de atenção. Aí você fica estudando, se ele tem atenção do tipo A, do tipo B, do tipo C, do tipo D, do tipo E. Você só ficou aqui. Então, que perguntas que a gente pode fazer para os estudos que ajudem a gente
a entender isso aqui. Não estou propondo que a gente não olhe as pessoas. É ao contrário. Quanto mais histórias concretas nos chegarem, melhor para a gente. Porque quanto mais abstrata está a questão, menos a gente entende o que incomoda a escola. E como vocês trouxeram, o que incomoda a escola existe, é real, traz sofrimento para as docentes, acontece. Elas não são bobas, chatas e feias, né? As pessoas que se queixam. As pessoas que se queixam trazem um sofrimento. Isso nos importa. A nossa questão é como é que a gente faz perguntas para ajudar a entender onde é que dói. As meninas chegaram, a gente já encerra, mas porque a gente continua na semana que vem, só para pedir esse exercício para vocês, de como é que a gente constrói perguntas que ajudem a gente a entender melhor o fenômeno, tá? Sou da psicologia, então o exemplo que eu consigo dar é dessa minha área, mas vocês podem ir fazendo relações, né? Se uma pessoa chega para mim e fala assim, no consultório, eu quero decidir se eu tenho que me separar ou não do meu marido. Se eu entendo que essa é a queixa dela, e que a questão da vida dela é decidir se ela casa ou separa, percebem o empobrecimento da vida? E o quanto eu só faço perguntas que tenham a ver com esta decisão e, portanto, não estou ajudando ela a entender o que ela está passando? Essa analogia faz sentido para vocês? Né? Vocês já se pegaram nas vidas amorosas de vocês nessa... casa ou separa, casa ou separa. Eu tenho que definir se eu caso ou separa. Já passou pela cabeça de vocês algo assim? E aí, se você fica só no caso separa, você não dá contra a questão, né? Bom, o que me incomoda? Por que eu comecei a fazer esse tipo de pergunta? Quando eu comecei a fazer esse tipo de pergunta? Separar quer dizer o quê? Casar quer dizer o quê? Que relação que eu tenho com essa pessoa? Aí você começa a fazer outras perguntas. Se eu só faço a listinha de prós e contras da pessoa, não me ajuda a definir se eu caso ou separo. Porque talvez a questão não seja nem casar e nem separar. Simples assim. Né? A questão seja o que você quer com a sua vidinha. Então, oi? Só isso. Por isso que eu fiz o desenho do iceberg. Né? Senão a gente categoriza antes de saber o que é. Né? Essa que é a nossa questão. Então, eu diria, assim, 3 perguntas que podem nos ajudar, e, de novo, não é prescritiva, porque elas me ajudam, não sei se elas ajudam vocês, mas a primeira é, o que incomoda? E a resposta não é a criança com TDAH. É o que incomoda, de verdade, assim, é o fato dele não sentar na cadeira. Tá, o que ele não sentar na cadeira te incomoda? Esse exercício de perguntar qual é o problema, né, é uma invenção para a gente. Porque a resposta não é suficiente se a pessoa simplesmente fala, ele não senta na cadeira, a mãe dele é alcoolista, o pai está preso. Isso não ajuda a gente a entender o que incomoda. A pessoa tem que trabalhar para responder, né, o que é que incomoda. Pensa, vocês devem ter gente com quem vocês trabalham que incomoda vocês. Sim? Porque a gente se incomoda com muitas coisas, porque a gente é fragilzinho assim. A gente se incomoda. Então, pensa, o que de fato te incomoda? É porque o jeito como ela senta. Porque ela sempre fala na hora que eu quero falar. Porque a pessoa fuma. Aí vai sacando, o que incomoda, afinal? O que te incomoda nela fumar? O que te incomoda no jeito dela falar? O que te incomoda no jeito dela sentar? Porque a resposta não está pronta. Porque a pessoa não sabe o que incomoda. A gente precisa construir isso. Então, para encerrar, a gente retoma isso na semana que vem, porque eu gostaria que vocês fossem se perguntando sobre quais são as perguntas que ajudam vocês a conhecerem as situações com as quais vocês estão trabalhando. Porque o nosso papel, primeiro, a gente está chega na miúda, né? Chega na humildade. Chega para conhecer a situação, não para resolver a situação. Que perguntas que a gente pode fazer que nos ajudem a conhecer essa situação? Então, a primeira que eu faço e que para mim me ajuda é o que incomoda? E ir construindo o que é essa resposta. A segunda é como aconteceu isso? De virar um incômodo. Qual que é a história desse incômodo?
Toda vez que eu tenho uma criança assim, me incomoda. Opa, então já entendemos melhor a situação, né? Tudo começou porque me falaram que ele não ia parar. Daí, eu já sabia que eu ia encontrar um problema. Opa, entendeu melhor a situação, né? Porque está na abstração sobre a criança, não está no conhecimento da criança, né? Então, o que incomoda? Como é que começa essa história, né? Qual que é a história desse incômodo, né? E aí uma questão que é central, que vocês também já trouxeram, que é o que já foi feito com isso? Ou seja, quais são as histórias de relação com essa situação? Muitas vezes o que a gente vê é o histórico da professora tentando suportar o incômodo dela, não intervir sobre a situação. Por quê? E aí o último passinho que eu dou hoje é porque a gente está por detrás de uma concepção que é o sujeito é imutável, não há o que fazer. E no limite é nessa raiz que a gente vai interferir. A gente realmente acha que os sujeitos são imutáveis ou a gente acha que a escola tem alguma serventia, né? Que os processos de transformação do sujeito são processos de aprendizagem. Ou seja, a gente volta para uma teoria bastante antiga e bastante vigente, que é a de que os sujeitos são inatos e que o processo de socialização não faz bulhufas sobre a vidinha deles. Essa é a base. E já saber quem elas são, né? Porque uma vez eu tive isso que vocês trouxeram, fiz 2 encontros, já sei quem é você. Porque conhecer dá um trabalho danado, né? Porque construir essa cena aqui dá um trabalho danado. Porque daí a gente pergunta também em que mar o iceberg está, né? Por que se forma um iceberg neste mar? Não é? Então, a gente se reencontra semana que vem para fazer exercício daí mais concretão, sabe? De quais são as questões que a gente tem que levar para esta publicação. Né? Quais são as temáticas que nós queremos ver enfrentadas nessas publicações. Tá? Porque ficar falando da abstração não ajuda na vida cotidiana. Vamos falar de situações concretas para fazer esse exercício. Tá? Então, vocês ficam agora com a Karina e com a Fernanda até as 4 da tarde, com um intervalo para almoço. Né? Até mais, gente. Até semana que vem.